Olá, seja muito bem-vindo a mais uma novidade aqui no canal Mãe Piedade. Eu sou Henrique Zanola e com muita alegria convido-lhe a estudar junto comigo o Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo que vocês estão vendo aqui, nós vamos, com a graça de Deus, estudá-lo inteiro. A cada aula nós vamos escolher uma parte do catecismo a poder nos dedicar. Isso também não exclui a sua leitura. Seria muito bom que junto com o estudo aqui comigo você pudesse fazer a leitura do catecismo e juntos nós pudéssemos aprofundar na nossa fé. É um conteúdo muito importante, não só porque aqui está concentrada a doutrina da Igreja, mas também porque é uma grande oportunidade de aprofundamento da fé, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. O momento agora pela pandemia é um tempo de muitas crises econômicas, sanitárias e etc. Mas se você está vendo esse vídeo aí anos à frente, toda época tem a sua crise, todo tempo tem a sua dificuldade. E se nós, com a nossa fé, estivermos ali bem fundamentados, nós viveremos as crises da nossa existência de uma maneira mais leve. Porque o conhecimento de Jesus Cristo, estarmos alicerçados na fé nele, faz com que nós tenhamos mais força para poder enfrentar as dificuldades da vida e nos momentos de dúvida, de sombra, a gente consiga traçar caminhos de maneira mais fácil. Então convido você, se você não tem um catecismo, adquira. Você consegue esse catecismo, por exemplo, por PDF. Basta você jogar Catecismo da Igreja Católica no Google que você encontra. Mas se você tiver um físico é muito bom. Tem esse, como o meu aqui, que é maior. E tem também esse aqui menorzinho. Normalmente eles vêm com a capa amarela, tem uns agora que estão vindo com a capa azul, isso não faz diferença. E também seria legal, eu particularmente gosto, sou uma pessoa que gosta muito de ler e tudo, mas a gente não consegue guardar tudo na cabeça. Então seria legal se você pudesse talvez ter um caderno, algumas folhas para anotação. Então algo que te chamou a atenção aqui da aula você pudesse anotar, algo que você se interessou para poder aprofundar aqui do catecismo, você marcar, colocar o número e até mesmo grafar o seu próprio catecismo. Então, essa é a minha sugestão para você. Nas nossas aulas, se possível, sempre um papel com caneta, o Catecismo da Igreja e também a Bíblia Sagrada. Estarei utilizando aqui a tradução oficial da CNBB, a Bíblia que há pouco tempo foi feita, foi produzida, está aí aos pouquinhos sendo inserida nos trabalhos da Igreja e posteriormente também na liturgia, as leituras que nós ouvimos da Santa Missa. Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente poder dar início e não deixe, por favor, de convidar as pessoas a participar com a gente. Chama as pessoas, os catequistas da sua paróquia, as pessoas que você conhece. Este material será uma grande oportunidade de aprofundamento para todo mundo. Nós vamos estudar aqui que o catecismo ele é direcionado para os bispos, para os padres e para os catequistas. Mas também é bom que todo o povo de Deus leia, o catecismo diz. Então é uma oportunidade para quem faz pregação, para quem canta, porque se eu entendo o conteúdo da igreja, eu vou ser melhor para entender as músicas. Esse texto aqui da Bíblia que está sendo dito hoje no Evangelho, eu posso colocar qual música? Eu posso colocar isso. O conhecimento também nos ajuda nisto. Você que também é padre, seminarista e todas as pessoas que são interessadas em crescer no conhecimento da nossa fé. Convide as pessoas, compartilhe com elas este nosso canal, se inscreva no canal para que você possa receber este nosso material, tá bom? Então vamos que vamos. Primeira coisa que nós precisamos de saber é que este catecismo ele foi requerido pelo Papa João Paulo II, agora santo da nossa igreja, em 25 de janeiro de 1985. Percebendo a necessidade, ele pediu que um grupo de pessoas pudesse confeccionar esse catecismo que nós temos atualmente. Para fazer este catecismo foi formado um conselho com 12 pessoas, dentre elas cardeais e bispos. E dentre esses 12, aquele que presidiu a formulação desse catecismo foi o nosso Papa Emérito Bento XVI, o então cardeal Ratzinger. Então aí nós já vemos que é um trabalho que tem pessoas assim de peso, pessoas bem alicerçadas no conhecimento da igreja, que conhecem. Então não foi qualquer pessoa que se debruçou a fazer esse catecismo.
E o catecismo ele demorou 6 anos para poder ser pronto, até ser publicado em dezembro de 1992. Então, olha só, 12 pessoas bem formadas, inteligentes, conhecedoras da doutrina da Igreja, que se reuniram por 6 anos para chegarmos nesse produto final que nós temos aqui. É um trabalho muito bem feito. Uma coisa, para finalizarmos essa introdução, que é importante, talvez seja legal você também já anotar isso, que o catecismo ele possui 4 pilares. Hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar do número 1 até o finalzinho ali, por volta do número 182, mais ou menos, quando se dá início à profissão de fé. É exatamente isso. E aí, a profissão de fé ela vai aqui até o número 184. O catecismo ele tem 4 pilares: a fé, a liturgia, a moral, que é o modo de se viver essa fé, e a oração. Então o catecismo, ele é, vamos dizer assim, ele é dividido em 4 partes. A profissão de fé, aquilo que nós cremos, a liturgia, que é o jeito de se celebrar a fé, a moral, que é o jeito que eu devo, como viver essa fé, como eu devo viver essa fé, e por último a oração, como rezar, como questiona um dos discípulos ao Senhor. Senhor, nos ensina a rezar, e Jesus então ensina a eles o Pai Nosso. Nós vamos estudar essas 4 partes aqui nessas aulas. Então vamos que vamos. O primeiro item, o primeiro parágrafo, você vai ver no catecismo, depois, se não estiver dando para enxergar aqui, eu mostro numa foto mais próxima. Você vai ver que o catecismo, ele tem esses números aqui ao lado. Esses números nós os chamamos de parágrafos. Cada número desse é um parágrafo. Então na aula de hoje nós vamos estudar do parágrafo 1º até o parágrafo de número 184. Então você pode, tendo terminado essa aula, pegar para poder ler. É bem interessante, a leitura é bem simples. Há alguns pontos, por exemplo, a doutrina sobre a Trindade, que é mais complicada, mas em geral é um conteúdo simples e a minha intenção aqui é ajudar você a estudar, ajudar você a chegar no entendimento da nossa doutrina. E aproveite os comentários para deixar suas dúvidas. Qualquer dúvida que surgir, às vezes, eu tive aqui um pensamento sobre isso para poder completar, para poder agregar, comenta aí. Eu particularmente vou responder a cada um dos comentários que vocês deixarem aí para nós, tá bom? Parágrafo 1º. Qual é o sentido da vida do ser humano? A gente pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com doutrina? Isso é tão cara de filosofia ou de psicologia, esse negócio de sentido de vida? O primeiro parágrafo do catecismo responde a esse questionamento tão presente nos nossos corações e ele diz: o sentido da vida do ser humano é participar da vida bem-aventurada de Deus. Participar da vida bem-aventurada de Deus. O sentido do ser humano não é ter uma casa, ter uma família, não, nada disso. Isso são coisas importantes, mas isso está tudo em segundo plano. O primeiro sentido da vida do ser humano é estar em união com o Senhor. Nós fomos criados por Deus, somos obras dele, somos filhos dele. Durante esta vida nós vivemos com ele e por ele, e também o nosso destino é viver eternamente com ele. Nós somos criados por Deus e para Deus. Ele é a nossa finalidade. No número 27, parágrafo 27, diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. E continua Santo Agostinho aqui no parágrafo de número 30, uma citação muito conhecida e muito bela, em que ele diz para nós assim: Senhor, nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Dizer então que o nosso sentido da vida é o Senhor, é ter essa consciência de que eu fui criado por Ele, que dentro do meu coração há uma força, há um amor direcionado para o Senhor, e a gente só encontra paz vivendo com Ele. Isso é libertador. Este ponto aqui nós poderíamos passar horas meditando a respeito. Um bom tema, por exemplo, é se trabalhar com os jovens, que às vezes que não sabem para onde vão, qual caminho seguem. É a certeza de que a nossa vida encontra sentido no Senhor. É o que, por exemplo, diz Jeremias no capítulo 20, no momento de dificuldade, ele não mais queria anunciar a palavra de Deus, porque sempre que ele pregava, ele era perseguido.
mas ele diz, eu queria parar, eu queria deixar de pregar a palavra, mas há dentro de mim um fogo devorador que não me deixa parar. É esse amor de Deus que move o nosso coração. É o nosso coração que é aberto a essa transcendência, a essa relação com o Senhor. Mas embora nós, vamos dizer assim, somos abertos a essa relação, nem todo mundo vive essa relação. E o Catecismo explica-nos sobre isso, dizendo que o homem ele pode esquecer essa relação de intimidade com Deus. Ele pode até desconhecer e explicitamente rejeitar, dizendo, olha, eu não quero ter nada com Deus, eu não quero me relacionar com Deus, eu não quero buscá-lo. E aqui o Catecismo tenta explicar o porquê que isso acontece. Ele diz, tais atitudes podem ter origens diversas. Um dos motivos, a revolta contra o mal existente no mundo. Tem muitas pessoas que dizem isso. Falam, mas como que Deus existe, como que Deus é amor se existe o mal por aí? Um segundo ponto, a ignorância ou a indiferença religiosa. A pessoa não quer saber da religião, isso pode ter diversas causas. As preocupações do mundo e das riquezas, como também diz aquela parábola da semente que são semeadas ali na terra, pessoas que se perdem por conta da sua ambição de poder, de influência e de dinheiro. O mau exemplo dos crentes, a partir do nosso contra-testemunho, as pessoas podem não querer participar desta bem-aventurança. As correntes de pensamento hostis à religião. Tantas doutrinas tem por aí que são contra os ensinamentos do Senhor. Isso também pode influenciar com que as pessoas vivam outros caminhos que não de Jesus. E o sexto, a atitude do homem pecador que por medo se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Você pode encontrar em Gênesis, no capítulo 3, naquele momento após a narrativa do pecado, quando Adão e Eva se percebem ali no pecado, tomam consciência do mal e etc., eles se escondem atrás de um arbusto. Ou seja, eles se escondem de Deus. Essa é a referência que o Catecismo está fazendo. E a segunda referência, fugir do chamado dele. É uma citação referente a Jonas, o profeta Jonas, que tendo recebido o chamado de Deus, ele foge. Jonas quer fazer de tudo, menos acolher o chamado de amor que Deus tem para a vida dele. Então essas são as 6 causas que o Catecismo insere como uma postura diferente daquela natural de se buscar pelo Senhor e deixar-se ser conduzido por Ele. É um bom itinerário, inclusive, de retiro. Pensar o que me afasta de Deus, o que me tira da presença do Senhor, uma maneira de ajudar a nós mesmos pelo autoconhecimento e também de contribuir com a vida de outras pessoas que precisam também receber o anúncio da verdade, que é o próprio Jesus. Quando nós experimentamos uma vida com o Senhor, quando nós experimentamos dessa graça, é muito natural que a gente queira partilhar isso com as pessoas. O fato de eu estar aqui junto com você, aqui no nosso canal do YouTube, é porque eu experimentei o amor de Deus, esse amor me chamou a uma missão e eu estou aqui para passar um pouco do que eu aprendi. Porque eu me senti amado por Deus, eu quero dar uma contrarresposta para você hoje, que é poder contribuir com a sua vida a partir da leitura do Catecismo. Então, eu inicio falando isso, que no número 4, parágrafo de número 4, ele vai dar aqui, no Catecismo, uma definição que é catequese. E a catequese é justamente isso, é eu querer dar a alguém esse conteúdo de fé, esse conteúdo que é da igreja, fazendo com que essa pessoa possa crescer no conhecimento. Diz assim o parágrafo 4. Catequese é o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, educando-lhes e instruindo-lhes na fé. Catequese é isso. É o esforço, por exemplo, o meu esforço de estar aqui com você, na intenção de que, conhecendo Jesus Cristo, nós todos sejamos seus discípulos e possamos crescer na fé. É basicamente isso. Isso é a catequese. É o esforço de poder ensinar. Você que ensina para uma criança na catequese, você enquanto seminarista ou padre que faz
uma homilia, que faz uma formação na paróquia, você que é pai, que é mãe, avó, responsável, padrinho, madrinha, que quer ensinar ao filho, à filha, a crescer no conhecimento da fé. Isso é catequese. E este catecismo, este livro, ele é destinado, como eu já disse para vocês, aos bispos, primeiro, porque o bispo é o primeiro responsável da evangelização, de fazer Cristo conhecido. Os presbíteros, que trabalham em ajuda ao bispo, e os catequistas. Este é um material que foi pensado também para os catequistas. Os catequistas, às vezes, têm que virar de cabeça para baixo para conseguir traduzir os conhecimentos da fé, sobretudo para as crianças. Tem que desenhar, tem que pintar, tem que brincar, tem que ter muita criatividade. Tem que ter dom para isso. E eu parabenizo a você que tem essa graça, esse dom e se esforça para conseguir fazer Cristo conhecido já no coração dessas crianças. E esse material é para te ajudar. O nosso material aqui de leitura do catecismo é também para te ajudar neste trabalho. E aí diz no parágrafo 12 que será também útil a leitura do catecismo pelos demais cristãos. É útil para nós, mesmo que a gente não esteja dando catequese para alguém, para o nosso aprendizado, para o nosso aprofundamento, é extremamente importante. No parágrafo de número 32, o catecismo começa a dizer sobre as vias de conhecimento a Deus. Como que eu posso conhecer a Deus? Como que eu posso chegar a entender que, ali é Deus, Deus existe, Deus está aqui ou está ali? E aqui ele dá 3 caminhos para que o ser humano possa chegar ao conhecimento da existência de Deus: o mundo, o homem e a razão humana. São as 3 formas de se chegar ao conhecimento de Deus. O mundo é manifestado pelas perfeições invisíveis de Deus que são percebidas pelo intelecto, através de suas obras desde a criação do mundo. Então, o mundo, de uma forma geral, ele pode exprimir a existência de Deus. Há, por exemplo, o testemunho de um médico dizendo que chegou ao conhecimento de Deus a partir da contemplação do material dele de trabalho, o corpo humano. Ele começou a contemplar que as veias, todo o sistema de funcionamento das células do corpo, ele disse que aquilo era tão perfeito que era impossível que aquilo não fosse obra de alguém muito maior do que um ser humano qualquer. Olhando para o corpo humano, olhando para esta obra visível, ele conseguiu perceber que ali havia algo de sobrenatural, porque ninguém teria a capacidade de fazer algo tão perfeito como o ser humano é no seu funcionamento interno. Então, o mundo pode nos dar este indicativo da presença de Deus. O homem também é uma segunda via. Com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito, de fidelidade, o homem pode interrogar-se sobre a existência de Deus. Eu, por exemplo, aqui na Serra da Piedade, olhando toda a beleza da nuvem, da grama, das flores, falar, nossa, mas que coisa bela. E esse sentimento me elevar a Deus. Fazer com que brote de mim um agradecimento, um sentimento sincero, de reconhecimento de que, meu Deus, quanta coisa bela, Deus deve mesmo existir. Quando eu olho alguém fazendo algo bom, ao mesmo tempo que eu disse para vocês que o contra-testemunho pode afastar as pessoas da fé, quando eu dou um testemunho, quando eu faço algo de bom, as pessoas podem ver e olhar, de fato. Como aquele centurião olhando para a cruz, no momento em que Cristo expira e morre, ele diz, de fato, ele se era um homem de Deus, este era de fato o Filho de Deus. Gera admiração. Olhar para as obras, olhar para o homem, olhar para o mundo, é nos permitido acreditar no Senhor. E por fim, a razão humana. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia o seu Criador. Isso se diz lá também, em Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. No entanto, é preciso conscientizar-se que nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Por mais que a gente consiga ver Deus no ser humano, nos objetos, na natureza, Deus é muito mais do que isso. Deus está muito além de todas as realidades humanas. O Deus invisível se mostra em tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, ouvir e sentir, mas Ele é muito maior do que todas essas coisas.
E este Deus, que por nossas vias de conhecimento a gente pode conhecê-lo, pode chegar a contemplá-lo, ele foi se revelando aos pouquinhos na história. Nós chamamos isso de revelação. Jesus, por exemplo, é o cume da revelação. Quando se chega ali na morte de Jesus Cristo na cruz, ali está o auge do auge da revelação, onde Deus manifesta por nós o seu amor. Mas, para poder chegar neste momento em que Cristo morre na cruz, tem uma história longa aqui atrás. Jesus morreu na cruz, 33 anos atrás Jesus tinha nascido. Quase 4.000 anos atrás existe a história de Adão e Eva. Mais ou menos aqui 3.000 anos atrás tem a história de Abraão. Então perceba que tem uma grande história que vai percorrendo aqui os nossos textos bíblicos até chegar ao cume da revelação, que é a morte redentora do Senhor. E a isso nós chamamos revelação. Porque Deus, Ele tem que se revelar a nós. Nós não podemos chegar ao conhecimento de Deus sem que Ele nos permitisse isso. A gente só sabe que Deus existe porque Ele se mostrou a nós. Inclusive, quando a gente lê o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus ele é invisível. Deus ele não está presente lá como Jesus Cristo está presente no Novo Testamento. Então, antigamente, Deus ele se manifestava de muitos modos. Se manifestou posteriormente pelos profetas, ou seja, Deus se utilizava de pessoas para poder chegar aos homens. Até que em Jesus Cristo Deus se mostra nele. Deus se revela. Como diz João na sua primeira carta, agora os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem ouvir. Nós podemos contemplar o Verbo da vida. Na Spe Salve, um documento da Igreja sobre a Esperança Cristã de Bento XVI, ele diz que o Verbo se mostrou a nós. Ele se colocou diante de nós e agora nós podemos ouvi-lo, nós podemos vê-lo, nós podemos tocar em Jesus Cristo. Então aqui o Catecismo vai nos dizer que há uma pedagogia da fé. É uma palavra importante que eu não tinha escrito aqui, vou até colocá-lo aqui. Pedagogia da fé. Deus, ele tem toda uma pedagogia para poder se revelar a nós. Deus não simplesmente do nada joga Jesus Cristo que morre, não. Tem um processo. Ele aparece a Adão e Eva, aparece àqueles que vieram depois, se mostra a Abraão, anuncia ali a bênção da posteridade. Tem os reis, os juízes, que vão fazendo germinar do coração do homem a fé, o desejo da busca pelo infinito que é o próprio Deus. Foi sendo preparado o caminho, até que ali o momento que antecedia Jesus Cristo, João Batista, aquele que preparou os caminhos do Senhor, é o último dos profetas a anunciar a vinda da revelação em perfeição, que era o próprio Senhor. Então Deus tem um jeito de dizer. É a mesma coisa que a gente pensar numa criança. A criança ela tem graus de conhecimento. Na escolinha, ela começa a aprender, por exemplo, a caligrafia pelas letras. Às vezes ela começa antes até desenhando, eu não sei bem como que é a técnica. Aprende letra por letra, depois ela vai aprender a juntar uma letra com a outra. Até que ela chega no momento numa faculdade que ela está lendo, por exemplo, em inglês e traduzindo simultaneamente para outra língua, ou seja, a criança que mal sabia escrever chegou num ponto de conhecimento não só da língua nativa, mas de outras línguas. Então, tudo na vida tem uma pedagogia e Deus age também com uma pedagogia para poder chegar ao nosso coração. E uma coisa interessante a nós sabermos sobre a revelação é que a revelação, ela não é como nós conhecemos hoje. Isso aqui é a revelação de Deus. Deus revelou-nos por meio da sua palavra. Aqui está o conteúdo da revelação, a partir dos textos bíblicos. Mas, na época, eles não tinham uma Bíblia bonitinha como a gente tem, que era dividida assim como nós temos por capítulo, por versículo, por texto. Não, não era assim. Nós, por exemplo, vemos lá quando Moisés recebe, são as pedras da lei. A lei foi talhada na pedra. Ou seja, não era todo mundo que tinha acesso ao texto.
Também na época de Jesus era formado pelos papiros. Logo posteriormente, os textos eram escritos assim. O papiro era um papel raro, não é um papel de fácil acesso como nós temos hoje, barato como nós temos hoje. E também não se tinha a tinta como nós temos. Os escribas, que eram os homens que escreviam o texto, quando eles queriam, por exemplo, fazer uma cópia do livro de Isaías, eles tinham que copiar o livro inteiro à mão. Não era todo mundo que tinha acesso ao texto. Com isso, eu quero dizer para você que a revelação, ela começou oralmente. Todo o conteúdo do Evangelho começou a ser proclamado oralmente. Não era lido. É uma diferença que é importante para a gente entender e daqui a pouco você vai ver o porquê dessa importância. Então, para que as pessoas tivessem conhecimento do texto bíblico, e aqui abro um parênteses para dizer que ainda hoje, por mais que nós tenhamos o texto, é muito bom a gente fazer como aquele povo fazia, porque aquele povo, eles decoravam o conteúdo bíblico. Em Lucas, no capítulo 1, quando Maria canta o Magnífica, minha alma engrandece o Senhor e etc., ela está mencionando um salmo. Mas Maria não estava com a sua Bíblia aberta lendo o salmo, não. Ela tinha decorado aquele salmo, guardado no coração. Decorar é guardar no coração. Decorar é bom, não é uma coisa ruim. E aí, naquele momento de júbilo, ela recita aquilo que estava no coração dela. Então veja para você ver. Aquele povo tinha acesso ao conhecimento da lei de Deus, ao conhecimento dos profetas, ao conhecimento do Evangelho, das cartas, pela decoreba. E se a gente decorar também vai ser muito bom para a gente. Porque a gente não só vai pregar melhor, a gente não só vai ensinar as pessoas melhor, a gente não só vai conseguir transmitir o conhecimento com uma maior autoridade, mas quando a gente decora, a gente guarda no coração. Isso significa que vai ficar aqui dentro guardado. Às vezes, no momento que a gente está pensando besteira, pensando mal dos outros ou querendo falar mal de alguém, às vezes uma própria palavra reverbera aqui na nossa cabeça e a gente olha, não, eu vou dizer isso. Eu vou dar um conselho para a pessoa dessa maneira, a partir da Sagrada Escritura. Porque como que Deus vai me inspirar se eu não tenho nada na minha cabeça? Ele pode até ajudar de vez em quando, porque Deus faz o impossível, né? Mas se eu tenho o texto na minha cabeça, se eu tenho o costume de ir lendo, aquilo vai ficando aqui. E não é decorar assim, palavra por palavra, pode ser que eu não consiga, mas saber. Olha, aquilo ali está naquele evangelho ali, aquilo ali pode ser usado aqui. Então, ter no coração a Sagrada Escritura é uma grande graça. Somente mais a posterior é que os textos foram começando a ser escritos, até que com a revolução da imprensa, etc., a gente chega a ter a Bíblia desse jeito. E ao contrário, né? Quanto mais facilidade, menos a gente lê. Aquele povo ouvia muito o texto, decorava o texto, e hoje que a gente tem o texto na nossa mão, a gente mal lê. Isso é um problema sério que, com a graça de Deus, a Igreja Católica tem se atentado e tem incentivado muito a leitura da Sagrada Escritura. Faça isso. Rezar o terço é bom, fazer novena é bom, tudo isso é ótimo, mas não tem nada que se iguala à Sagrada Escritura que nos foi concedida. Ela está no mesmo patamar dentro da Sagrada Liturgia, da missa, do corpo de Cristo. Elas têm a mesma dignidade, a mesma força. Óbvio que são coisas diferentes, mas Deus se comunica conosco através da Sagrada Escritura e do pão. E aí nós começamos aqui a empreender, que aí eu digo para vocês, como eu já disse, que a revelação é importantíssimo saber que ela era feita de modo oral, porque a igreja ela se baseia sobre 3 pontos: magistério, tradição, que é a nossa doutrina, e a Sagrada Escritura. 3 pontos: magistério, a tradição e a Sagrada Escritura. E aqui nos é dito no parágrafo 82 que elas têm o mesmo nível. Sobretudo, a Sagrada Escritura e a tradição são coisas bem parecidas. Eu vou mostrar para vocês aqui na própria Bíblia como que isso acontece. Mas o que eu quero dizer é que tanto o magistério da igreja, quanto a Sagrada Escritura, quanto a tradição, elas estão alinhavadas no mesmo nível.
São mesmo o tripé de sustentação da igreja. Eu aqui estou falando para vocês diante de uma câmara, essa câmara está sob um tripé, e esse tripé, que tem 3 pernas, obviamente, ele está bem equilibrado com o mesmo tamanho cada perna, que senão a câmara ia ficar irregular, ela ia ficar torta. Então, da mesma forma, a igreja, ela, a partir do seu magistério, analisa a tradição e a Sagrada Escritura de forma que há uma harmonia. Porque, gente, olha só, e aqui eu já quero explicar para você o que é o magistério. O magistério é aquelas pessoas da igreja, por exemplo, os bispos, que se reúnem para poder definir temas, poder, em concílio, falar, por exemplo, como aconteceu no início do cristianismo. Olha, Jesus é 100% homem e 100% Deus. A igreja faz isso em concílio, isso é o magistério da igreja. É o magistério que tem a capacidade de interpretar tanto a Sagrada Escritura quanto a tradição. Uma coisa, sou eu pegar aqui um texto bíblico qualquer e a partir do meu jeito de entender o mundo, a partir da minha criação, a partir do meu interesse, eu ler e fazer uma interpretação. Agora, outra coisa é quando há um conjunto de pessoas, já não é mais uma pessoa sozinha, e que esse conjunto de pessoas está espalhada por 2000 anos de história. A interpretação da igreja enquanto magistério é muito mais apurada, é muito mais ausente de qualquer ideologia, de qualquer coisa. Porque eu, sozinho, na minha história de vida, é muito fácil eu cair numa ideologia, cair numa compreensão errada. Agora, 2000 anos de história, várias pessoas que interpretam, chegar-se a um denominador comum, então é uma doutrina bem consistente. É algo bem forte, é algo bem importante para a nossa fé. Esse é o magistério da igreja. Os bispos que se reúnem, por exemplo, em concílio para definir sobre temas importantes, na definição de dogmas, para nos ensinar a respeito da fé. E a tradição, como eu disse para vocês, é manifestada sobre esta revelação oral e também por outros aspectos que foram sendo construídos no início do cristianismo. Vou mostrar para vocês aqui biblicamente. Há um grande erro dos nossos irmãos protestantes em acreditar que a única base da igreja deve ser a Bíblia. Eles dizem, não, só a Escritura. É só a Escritura mais nada. É só a Bíblia mais nada. Não. A gente diz que o tripé que é que sustenta a igreja. Não é só a Bíblia, mas é a Bíblia, a tradição e o magistério. E a própria Bíblia fala a respeito dessa tradição, que muitas vezes era oral. Olha, por exemplo, aí na sua Bíblia, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15. Irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por nossa palavra ou por nossa carta. Ou seja, Paulo já havia falado para aquele povo de Tessalônica a partir de uma carta. Nós temos aqui uma primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Mas ele também ensinou ao povo de Tessalônica por meio da palavra. Tudo era feito por meio da palavra, como eu disse para vocês, de forma oral. Então essa tradição, ela não é só aqui escrita. Há também algo parecido no Evangelho de João, no capítulo 20. Você pode abrir aí no versículo 30. João, capítulo 20, versículo 30. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Nem tudo foi escrito. Nem tudo aquilo que Jesus fez e ensinou está aqui. Então, crer na tradição é crer que haviam pessoas, na época de Jesus, como Paulo, pessoas ali posteriormente, como a gente pensa em Santo Agostinho, São Jerônimo e tantos outros, que foram desenvolvendo, ou que, porque ouviram diretamente ali dos apóstolos, foram desenvolvendo a doutrina. Essa tradição, que era somente oral, e a gente recebe essa tradição agora, por exemplo, de forma escrita, também faz parte da nossa fé. Como era a forma que aquele povo celebrava a liturgia, a exemplo da missa que nós temos hoje? A tradição nos mostra que no século I tinha um jeito de celebrar, que tinha umas orações específicas, a gente tem acesso a isso. Então a gente não se baseia só aqui.
mas na maneira como os apóstolos que vieram depois e aqueles que vieram depois dos apóstolos foram entendendo a Sagrada Escritura e tudo foi se desenvolvendo até chegar no hoje da história da igreja. Isso é a tradição que é interpretada pelo magistério e essa é a Sagrada Escritura que também é interpretada pelo magistério da igreja. É muito bonita a nossa fé, é muito alinhavada, é muito consistente. Isso é muito bom, é bom a gente ter carinho por isso. É bom nós crermos naquilo que a igreja nos ensina e se permitir ser conduzido por esta história que não começou ontem, que não tem, por exemplo, como eu, 20 e tantos anos de vida, não. É muito mais do que isso. A história da igreja é bimilenar. É uma história forte e consistente. No parágrafo 104, o Catecismo começa a falar sobre a Sagrada Escritura de uma maneira que deve aquecer os nossos corações e nos estimular a ler continuamente a Palavra de Deus. Diz assim: nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Porque Deus, ele é o autor da Sagrada Escritura. Quando você se coloca na missa a ouvir a homilia, isso também diz o documento do Concílio Vaticano II, não é só o homem padre que fala, não é só o homem diácono que fala, mas é Cristo que nos fala a partir daquela palavra proclamada. Quando você senta para poder ler a palavra de Deus, é Jesus, é o próprio Deus que vem carinhosamente ao seu encontro e fala com você. Isso é muito forte, gente. Isso é muito belo. Sempre que nós estamos em contato com o texto bíblico, seja por uma homilia, por uma pregação na internet, a leitura do texto bíblico, independente de onde, nós estamos em contato com o próprio Deus. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, mas não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, porque, como diz São Jerônimo, conhecer a Escritura é conhecer o próprio Cristo. Jesus é a palavra de Deus. E desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo, diz São Jerônimo. Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras, diz o parágrafo 108. Aqui, mais uma vez, a importância do magistério, que nos ensina o que quer dizer aquele texto, como que esse texto pode ser aplicado na minha vida. É o Espírito Santo que vai nos moldando. E a Igreja, na sua sabedoria, colocou alguns critérios. Isso foi feito a partir do Concílio Vaticano II. Qual é o critério para poder ler a Bíblia? Como que eu devo ler a Bíblia? Primeiro critério. É preciso ler a Bíblia levando em consideração a unidade da Escritura inteira. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas dizem a respeito de fazer imagem. Os protestantes nos condenam por isso. Aí você abre lá no livro de Deuteronômio dizendo que não é para fazer uma imagem, que não é... Deuteronômio não, desculpa, livro do Levítico. Não é para fazer nada disso. Agora eu estou na dúvida se é Deuteronômio ou Levítico, mas depois eu coloco a citação aí para vocês. Não faça nenhuma imagem de nenhum animal, de ninguém, etc. Aquela coisa toda que eles nos condenam. E fala, vocês fazem imagem da Virgem Maria, fazem imagem não sei do quem. Mas aí a gente passa um pouco e no livro do Números, o próprio Deus pede que Moisés faça a imagem de uma serpente de bronze que seja levantada ali no deserto e quem olhar para aquela imagem vai ser curado. E aí? Em Deuteronômio está dizendo que não é para fazer imagem. Em Levítico, em Números, Deus pede para Moisés fazer uma imagem. Algo de errado não está certo. A gente tem que ler a Bíblia inteira, entender o contexto, ver que quando parece que dois pontos se contradizem, não é que eles se contradizem, é que tem coisa por trás. Então eu não posso ler uma parte da Bíblia e dizer, não, isso aqui está certo, mas e aquela outra parte, está errada? Não, tem uma inteireza. Eu tenho que pegar esses dois textos, olhar para os dois textos, ver o contexto, ver o que está acontecendo, para poder entender. Então, a Bíblia tem que ser lida numa unidade. Segundo critério, é preciso ler a Escritura dentro da tradição da Igreja. Como eu disse para vocês, a tradição são essas várias pessoas, de bispos, padres, santos, que foram lendo a Escritura e interpretando-a. São mais de 2000 anos de história. Então, é preciso levar em consideração isso.
Se, por exemplo, a história da igreja ensina que Jesus ele é Deus, eu não posso, por exemplo, agora dar uma de espírita e dizer, não, Jesus é só um profeta, ele não é Deus, não. Ou seja, eu estou interpretando a Bíblia fora da tradição, fora daquilo que a igreja nos ensina como a sua doutrina. Isso também nós não podemos fazer. E o terceiro critério é o aspecto da anagogia da fé. Há uma coesão das verdades entre si. A mesma verdade que fala sobre Maria é uma verdade que tem que estar ali em harmonia com a verdade que diz sobre Jesus, que diz sobre outros e por aí vai. Então perceba, é preciso uma unidade, ler os livros na sua inteireza. Não posso simplesmente ler este versículo, ler parte dele e dizer é isso e pronto, acabou. Não, tem que ser tudo. Esses textos, essas verdades têm uma união ali de sentido, uma união, uma coesão de verdade, de fé. E também é preciso que eu interprete de acordo com aquilo que a tradição ensina. A Bíblia é formada por 46 livros no Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A nossa Bíblia, nos livros, são iguais a uma Bíblia, por exemplo, de um evangélico. A diferença é que a Bíblia evangélica tem 7 livros a menos do que a nossa. Mas os demais livros, em geral, tirando uma palavra ou outra, são bem parecidas. Então, assim, se você puder ter uma Bíblia, se você é católico e vai estudar, procure, óbvio, uma tradução que é católica. Tem a Bíblia da CNBB, a Bíblia Ave Maria, Jerusalém, várias outras traduções. Você pode escolher uma. Mas os outros textos são também parecidos com as Bíblias evangélicas, a não ser os 7 livros a menos que na Bíblia dos evangélicos não contém. E passo agora a um último ponto, já para a gente poder finalizar, já estudando 184 parágrafos do catecismo, olha que beleza. A obediência da fé, o eu creio e o nós cremos presente aqui no catecismo. Quando eu digo eu creio, e aqui já é uma, vamos dizer assim, uma introdução ao que nós vamos estudar na segunda aula, que é sobre os primeiros aspectos da nossa profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a gente vai estudar tudo isso. Eu creio. Dizer eu creio é a minha adesão manifestada pessoalmente à fé da igreja. Há, portanto, um eu creio e nós cremos. Eu creio é a minha fé. Eu creio em Jesus. Eu estou dizendo, eu, Henrique Zanola Paiva, creio em Jesus Cristo. Quando nós dizemos nós cremos, é a fé da igreja que foi definida em concílio, que é professada em sua comunidade. Então, ao mesmo tempo que a nossa fé ela tem um aspecto pessoal, ela também é comunitária. A nossa fé não é, vamos dizer assim, uma posse sua somente. A fé, até porque ela é baseada nessa história que eu acabei de dizer para vocês. Então a fé não é algo só individual. A fé é minha, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, você fez uma opção por ser católico e a sua fé pessoal está misturada numa fé que é comunitária. Numa fé que é regida por um magistério, por uma fé que é fundamentada numa Sagrada Escritura, ou seja, tem aqui palavras de fé. Eu não posso, por exemplo, dizer que amor é ruim. Ah, a minha fé é essa, amor é ruim, não gosto de amor, não. Não, mas a fé da sua igreja fala que o amor é tudo. E aí como que faz? Então, há sempre a necessidade de que a minha pessoalidade, no nosso risco de errar, ela deva se amoldar à fé do creio, do cremos, a fé do todo, a fé da comunidade. A nossa fé, e aí se diz sobre a obediência da fé, significa que a fé é primeiro um ato de adesão pessoal do homem a Deus, mas que só é possível porque Deus nos possibilitou esta graça. Eu só posso dizer eu creio, como eu disse para vocês no tema da revelação, a partir do momento em que o Senhor me permite crer. A partir do momento que Ele se revela a mim para que eu possa crer. E obedecer a esta fé significa submeter-se livremente à palavra que foi ouvida. Como diz Pedro para Jesus diante da barca, eu pesquei a noite inteira, Não pesquei nada, não consegui nenhum peixe. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede.
é porque o Senhor fala na Escritura, é porque o Senhor nos ensina na igreja a partir do catecismo, a partir do magistério, a partir da tradição, é que eu lanço a rede, eu creio. Eu obedeço porque eu creio no Senhor e na igreja que Ele nos concedeu. E aqui no último ponto, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. O mundo que vivemos é muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. A fé nos diz sobre a esperança, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a entrega, sobre a partilha. E a gente começa a olhar ao redor, a gente vê o mal, a gente vê a dificuldade, a gente vê a desesperança, vê a morte e fala, meu Deus, cadê a fé que eu creio? É essa grande dificuldade que nós vivemos. Num mundo marcado pelo pecado original, em que nós devemos ter a confiança no Senhor, que mesmo que os nossos olhos materiais não consigam contemplar aquilo que nós queremos ao nosso redor, a fé, que é o olhar do coração, deve nos permitir permanecer firmes na fé, na esperança e na caridade. O olhar da fé deve fazer com que nós nos debrucemos a estudar, a crescer no conhecimento de Jesus Cristo, ainda que as situações não sejam as mais favoráveis possíveis, ainda que você tenha que se dedicar aí alguns minutos para poder estudar, para poder ler. É nessa labuta, é nesse esforço que a gente consegue contemplar já a presença do Senhor aqui nesta terra, a partir das suas várias manifestações. E aqui eu já termino. Hoje, então, tivemos a graça de estudar 144 itens da Igreja e daremos início à segunda sessão do Catecismo, na próxima aula, a profissão da fé cristã e os símbolos de fé. Te agradeço muito você que chegou até aqui, que nos acompanhou durante essa primeira aula. Convido você, se não providenciou, a ter o seu catecismo, o seu papel para poder fazer anotações, a sua Sagrada Escritura também. E, se possível, leia. Leia esses 154 primeiros itens, 184, desculpa. Não é longo, é uma coisa pequena, são 184 parágrafos, não são páginas. Nós devemos manter aí uma constância de a cada 15 dias uma aula. Ou seja, 15 dias, para você ler 184, dá mais ou menos 2,5 por dia. Gente, é isso aqui, é meia página. Ah, não, pelo amor de Deus. Olha, eu vou deixar aqui uma tarefa e se não ler, eu vou falar para Deus jogar as pragas do Egito aí. Não, tô brincando. Não precisa de praga. Mas você pode ler meia página por dia. Se você não consegue ler e alguém puder ler para você, tudo bem. Mas são 184 itens e você vai ter 15 dias para poder fazer isso. Então é muito tempo, você tem condição de fazer isso. Porque à medida que eu falo e você lê, você vai conseguir condensar muito bem. Porque eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se você só me ouvir, se você não ler, se você não fazer anotações, vai passar menos de um mês, você não vai lembrar de nada do que eu tenha dito. Nada. Isso, eu te garanto isso. Eu já fiz essa experiência várias vezes, eu estudo muito, não é capacidade de memorização, é que o ser humano tem um processo de memorização. E é preciso respeitar este processo. Eu fiz essa formação tem mais de um mês, eu dei essa formação como uma aula para os membros da minha comunidade Querigma, eu reli esse texto e hoje eu li de novo para poder aplicar isso aqui. Então muita coisa que está aqui eu já até gravei. Mas olha o processo que eu fiz para poder chegar até aqui. Eu li uma vez, eu dei uma formação, eu li o resumo que eu fiz várias vezes. Então tem que ter esse processo de constância, tá bom? Isso é só para poder te ajudar e contribuir com a sua caminhada. Compartilhe com seus amigos, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Qualquer dúvida que aparecer, mesmo que não esteja no catecismo, porque às vezes o catecismo não fala de tudo. Ele só dá uma ideia geral. Então, olha, isso aqui se aplica a isso? E esse problema, essa ordem prática, cabe aqui? Manda sua dúvida, a gente quer conversar com você, a gente quer caminhar junto com você, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Jesus, pela força do vosso Espírito Santo, infundi a sua luz na nossa humanidade, na nossa racionalidade. E pela graça do seu amor, fazei com que este conhecimento frutifique em nosso coração, fazendo com que amemos mais as pessoas e sejamos mais fiéis a Ti. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até a segunda aula.